Você caminha dentro de uma cela. As paredes estão revestidas de memória. O chão é feito de mágoas antigas. E as grades? As grades são os nomes que você nunca perdoou. Você diz: eu não posso sair. Mas a porta está entreaberta. Sempre esteve. O carcereiro é você, vestido de razão. Todo julgamento é um tijolo. Cada ressentimento, uma tranca. Cada justificativa, uma chave jogada fora. Você anda em círculos dentro de um espaço que já não te contém. Fala sozinho, se convence, se protege. Mas o silêncio lá fora insiste em chamar. Às vezes uma lembrança surge, uma cena do passado. Você revê o rosto, sente o aperto, julga de novo. Fica mais seguro dentro da cela. Você aprendeu a amar a dor conhecida. Ela te dá identidade. Ela te dá argumento. Ela te dá controle. E o perdão? O perdão é o colapso do argumento. É dizer sim ao que não tem justificativa. É alimentar o inimigo com uma maçã. Ram Dass disse: você não pode alimentar alguém com raiva. É como dar-lhes veneno. Mas você guarda esse veneno em potes dourados. Coloca rótulos: dignidade, justiça, autopreservação. E os chama de virtude. Só que lá no fundo, você sabe que já poderia ter ido embora. Mas não foi. Porque a porta aberta te apavora mais do que a cela trancada. O perdão é um presente para si mesmo. Se alguém não pode desfrutar do perdão dentro de si, não pode dá-lo a ninguém. Porque a liberdade exige um ato sem lógica. Desistir de estar certo. É isso que dói. Não é o que fizeram com você. É o que você não consegue deixar de querer provar. Mas, e se o cárcere estiver vazio? E se a chave for soltar o próprio punho? E se a porta não abrir para fora, mas para dentro? Você não precisa sair. Você só precisa ver. Que nunca houve tranca. Que nunca houve fora. A mente julgadora é muito divisiva. Ela separa. E essa separação fecha seu coração. O perdão não é um gesto. É uma percepção. É a queda de uma imagem congelada. É a morte do personagem ferido. E quando ele morre, o cárcere desmorona junto. Ram Dass sussurra: você quer ser livre mais do que quer estar certo. Mas você ainda quer estar certo. E por isso, ainda está preso. O chamado está aqui. Não bata na porta. Não procure a chave. Apenas sente-se no chão da cela. E olhe para a luz que já entra pelas frestas. Ela sempre esteve lá. Você é quem estava de costas. Você acumulou mágoas como quem empilha pedras para construir um altar. Adorou a ferida. Recontou a história. Fez dela um templo. E sentou-se dentro, esperando justiça. Mas justiça não vem. O universo não paga indenizações simbólicas. O tempo não retrocede para te dar razão. A alma não negocia com o ego. Você diz: mas eu fui ferido. Mesmo que você tenha razão, ainda que esteja absolutamente certo, você está morto. Quero dizer, morto para o espírito vivo. Sim, mas quem é esse eu que foi ferido? O mesmo que julga, que exige, que se fecha? A mente julgadora é um escultor de paredes. Ela separa, isola, fecha. Cada não que você guarda é uma cela nova construída dentro de você. Você repete: eu não posso perdoar. Mas o que isso significa? Que você não pode abrir a mão? Que você não pode permitir que o outro exista sem sua condenação? Ram Dass viu isso em si mesmo. Ele olhou para quem odiava e viu sua própria dor diante de um mestre que sorria. Ele não me disse para resolver a raiva. Ele disse: desista. E então veio o silêncio. Não como paz, mas como dor. A dor de não poder mais sustentar o velho papel. Ele cortou maçãs com as mãos trêmulas. Alimentou seus inimigos com lágrimas nos olhos. E cada mordida era um pedaço de seu ego dissolvendo-se. Perdoar é isso. É morrer. Antes da morte. É deixar de ser o ofendido. É renunciar ao drama do injustiçado. É desistir de um papel que você vestiu por anos, talvez décadas. E sem esse papel, quem é você? Não é o outro que prende você. É sua imagem congelada do outro que o aprisiona. É o filme que você reprisa, esperando um final diferente. Mas não haverá final. O que houve, já foi. Só o ressentimento permanece. E é ele que continua escrevendo sua história. Você está cansado. E ainda assim, insiste.
porque o orgulho não aceita morrer em silêncio. Mas e se o orgulho for só medo de ser ninguém? E se perdoar for encarar o vazio? E se o perdão for o desmantelamento daquilo que você chama de eu? Olhe bem. Você diz: aquela pessoa não merece meu perdão. Mas essa frase revela: você ainda se sente dono da porta, dono da tranca, dono do sofrimento. E isso é o ego no altar. O ego adorando a si mesmo com roupas de dor. Você quer amar, mas o amor não passa por julgamentos. Você quer paz, mas a paz não cabe em corações trancados. Você quer liberdade, mas se recusa a deixar o outro ser livre dentro de você. E então, você continua preso. Não por castigo, mas por escolha inconsciente. Ram Dass diz: o perdão é um presente para si mesmo. Se alguém não pode desfrutar do perdão dentro de si, não pode dá-lo a ninguém. E esse presente não vem embrulhado em lógica, nem em justiça, nem em aceitação mútua. Esse presente vem nu, cru, silencioso, como a maçã entregue sem palavras, como a lágrima que limpa sem explicação. O perdão não é uma ponte, é a queda do rio. É quando a resistência não consegue mais lutar contra a correnteza do amor. E amor, aqui, não é emoção. É a verdade sem adjetivos. É você se esvaziando da história e permitindo que o outro exista, como um ser em sua própria jornada, alheio à sua versão dos fatos. Você não precisa justificar o perdão. Você só precisa não justificá-lo. Deixar ele acontecer como o ar acontece nos pulmões, sem esforço, sem orgulho, sem narrativa. A dor da dissolução não é castigo, é parto. Você não está perdendo, está renascendo. Depois da queda, o silêncio. Não o silêncio da paz conquistada, mas o silêncio do que nunca partiu. Você percebe que não há nada a resolver, porque aquilo que precisava ser resolvido era você. A dor do outro era apenas o espelho da sua rigidez. A ferida, a prova da sua separação. Mas agora, sem as máscaras, sem a necessidade de estar certo, sem o papel do injustiçado, surge o espaço. Não um vazio sombrio, mas uma clareira. Um campo aberto onde as memórias já não acusam, apenas passam. Você olha para aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele antigo inimigo, e algo mudou, não neles, em você. Se a pessoa ainda estiver viva, disse Ram Dass, você poderá, quando tiver ido longe o suficiente, revisitar e trazer o relacionamento para o presente. Não para conversar, não para pedir perdão ou oferecer perdão, mas para ver, sem a história entre os olhos. A história caiu. Sobraram duas presenças. E no meio, nada. Nada é tudo o que é preciso. Um segundo de eternidade no agora. Mesmo que seja um breve momento eterno, isso é tudo o que você precisa para obter a bênção de seus pais. Esse momento eterno não é construído, é reconhecido. Você não conquista o perdão. Você cai dentro dele, como quem retorna de um longo exílio e percebe que nunca esteve fora de casa. Você está livre, mas não porque o outro mudou, não porque pediu desculpas, não porque entendeu o que te fez. Você está livre porque parou de carregar o nome dele como corrente. Você o viu, sem persona, sem passado, sem papel. E então, pela primeira vez, ele não era seu inimigo. Ele era apenas um ser, como você, com dor, com ignorância, com caminhos que o trouxeram até ali, com erros que talvez nem saiba que cometeu. Mas agora, você não precisa que ele saiba. Você não exige mais que ele compreenda a sua dor, porque você soltou o personagem que precisava ser compreendido. Essa é a chave. A liberdade não vem quando o outro muda. Vem quando você solta a imagem do outro que mantinha congelada. Ram Dass fala disso. Você deve ver que todos os seres são apenas seres, e que todos os invólucros da personalidade, do papel social e do corpo, são apenas os invólucros. Essa visão não é mental, é contemplativa. Você não pensa. Ele também é espírito. Você sente, você sabe, você é. E no momento em que você é, o outro também é. Sem esforço, sem construção. Você retorna à presença que estava antes de tudo. Antes da mágoa, antes da infância, antes do nome. E de lá, você olha para os rostos que povoaram sua prisão e não há mais rancor, não há mais apego, não há mais eu
E outro. Há apenas este momento, o presente sem cicatriz. O perdão se torna desnecessário, porque já não há ofensa a ser curada. A mente pode até lembrar, mas o coração já não se fecha. O corpo pode até se contrair, mas a consciência permanece aberta. Esse é o retorno, não à história, mas ao ser. E então, você compreende. Perdoar não é um ato, é uma visão. Uma visão que dissolve a distância, que não busca justiça, que não exige explicação. É o olhar do sol. Ilumina tudo sem escolher o que merece luz. Ram Dass conclui: você deve colocar a sua própria casa em ordem em cada etapa da viagem para poder prosseguir no caminho. E essa casa não é feita de paredes, é feita de presença. A cada vez que você volta ao agora, sem as histórias, sem as trancas, sem os nãos, você retorna à casa. E ela sempre esteve em você. O mais importante aqui é que você trabalhe em si mesmo, não nos outros. Você viu, você entendeu, você até chorou, mas ainda carrega algo, um resíduo, um peso sutil que insiste em não se dissolver. Não é mais raiva, não é mais tristeza. É o eco do velho eu, tentando existir onde já não há espaço. Essa é a travessia. Você não está mais no cárcere, mas ainda caminha como quem teme ser livre. Você olha para a porta aberta e percebe que pode sair, mas ao colocar os pés para fora, sente falta da cela. Porque ali, você sabia quem era. Fora dela, você é ninguém. Sem a dor, sem o papel, sem o enredo, o que sobra? O silêncio. Mas o silêncio assusta, porque ele não aplaude, não consola, não confirma. O silêncio apenas é. E o ego quer sempre dizer algo sobre tudo. É aqui que muitos voltam. Voltam para o ressentimento conhecido, como quem volta para uma casa em ruínas porque não sabe morar no vento. Mas você já atravessou a noite, já caiu a máscara, já desfez os personagens. O que resta agora é não fazer nada com isso. Não tentar usar o perdão. Não transformá-lo em conquista. Não contar aos outros que agora você perdoou. Porque isso ainda é o velho eu, vestindo uma túnica nova. A travessia é um não caminho. Não há para onde ir. Não há como aplicar o que se viu. Não há quem conduza o ser até o ser. Ram Dass disse: se algum dia lhe for permitido passar para o templo interior, você não deve deixar inimigos para trás. Mas agora você vê. O último inimigo era você mesmo. Você com suas exigências. Você com sua versão da história. Você com sua esperança de que o outro um dia entenderia. E agora não há mais isso. Só há o espaço. O espaço entre a queda e o voo. Entre a mágoa e o amor. Entre o personagem e o que nunca teve nome. E nesse espaço, não há nada a fazer. Você vê. Mas ainda pensa que há algo a fazer com isso. E esse pensamento é o último grito do ego. Ignore-o com ternura. Sente-se. Respire. Deixe passar. Não atravesse a ponte. Observe-a desaparecer. Você não precisa terminar a travessia, porque ela nunca começou. Você nunca saiu. A travessia se completa quando você percebe que não há lados. Tudo o que você perdoou estava dentro da sua própria ilusão de separação. O outro era você mesmo, disfarçado de dor alheia. Aquele que te feriu era a vida te mostrando onde você ainda acreditava estar sozinho. Mas agora, não há mais solidão, nem reunião, nem necessidade. A travessia se completa. Quando você percebe que não há lados, você não saiu de lugar algum, você apenas viu. E isso basta. Você não precisa lembrar o nome de quem feriu, nem o dia, nem o gesto. Você não precisa esquecer, nem justificar, nem compreender. Você só precisa não carregar mais. Como o rio depois da enchente, como a brisa depois do grito. Você olha, e não há mais ferida. Só pele. Você sente, mas não dói, só pulsa. O perdão não deixou marcas, deixou espaço. E nesse espaço, floresce um silêncio. Não o silêncio de quem se cala, mas o silêncio de quem já não precisa dizer. Você não é mais o ferido, nem o que perdoa, nem o que foi perdoado. Você é o que permanece quando tudo o mais caiu. A verdadeira compaixão surge desse plano de consciência.
onde eu sou você e onde você e eu somos um. Ram Dass. É por isso que não há o que fazer agora. Você está em casa, e sempre esteve. As pessoas à sua volta continuam as mesmas. Mas você não reage mais com as mesmas portas trancadas. Você respira, permite, sorri, às vezes de dentro. Não é um novo personagem. É a ausência deles. Não é um final. É o desmanche das fronteiras. Agora, quando o nome daquela pessoa surge, você apenas sente. Não pensa. Não acusa. Não fecha. Só sente. E isso basta. Talvez lágrimas venham, mas não são de dor. São do corpo liberando o que a alma já soltou. Você caminha pelas mesmas ruas, mas já não busca provas, nem validações, nem pequenas vinganças secretas. A liberdade não tem plateia. Não se posta. Não se declara. Ela apenas é. Como a maçã entregue por Ram Dass. Como o corte que não sangra. Como o templo que só se revela a quem deixa os inimigos na porta. Você atravessou tudo, mas não levou ninguém. Nem o ofensor, nem o herói, nem o mártir. Só levou o vazio. E ele é pleno. Agora, não há mais roteiro. Só respiração. Só presença. Só o que sempre esteve aqui, esperando você se esvaziar de você mesmo. Feche os olhos. Não procure sentido. Apenas permaneça. Como o que você sempre foi. Como o que não pode ser dito. Como o que não precisa ser entendido. Como o que é. Não há caminho. Apenas a revelação súbita de que nunca houve distância entre você e aquilo que você é. Só estamos levando uns aos outros de volta para casa.